Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Enfim, eu resolvi fazer esse vídeo nesse período de quarentena, como uma forma de reaproximação inteligente, mas também como uma forma de dar continuidade no nosso conteúdo, que vocês não saiam tão prejudicados em toda essa crise nesse processo. Peço desculpa de antemão pelo áudio, pelo vídeo, realmente não tenho experiência, mas se vocês colocarem um fone, vai ficar melhor, tá bom? Bem, esse período na história que a gente está estudando agora, que é a história do Brasil, no período da mineração brasileira, a primeira onda de mineração brasileira, era o período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, certo? Obviamente, então, Portugal era a nossa metrópole. Portugal, desde que ele chegou aqui no Brasil, que na época nem era o Brasil, né? Desde que eles fizeram suas primeiras expedições ao Brasil, eles sempre quiseram encontrar ouro aqui na nossa nação. Essa sempre foi uma das principais coisas que eles buscaram, mas que eles não encontraram de cara esse ouro aqui e só vão vir a encontrar quase 200 anos depois da chegada dos portugueses aqui. Quando eles encontram ouro, vai ser um momento decisivo na história da exploração portuguesa aqui no Brasil, porque Portugal estava numa crise terrível, certo? Antes deles encontrarem ouro aqui no Brasil. Veja, a primeira grande economia que nós tivemos, depois do pau-brasil, é claro que eles extraíram daqui do Brasil, foi a cana-de-açúcar, certo? Foi a primeira economia que foi plantada no Nordeste brasileiro, plantada na região seca, que esse era o clima da cana-de-açúcar, e que eles vendiam para o mercado internacional. Acontece que a cana-de-açúcar já não estava mais rendendo dinheiro para Portugal. Por que ela não estava mais rendendo tanto dinheiro para Portugal? Porque tinham aparecido concorrentes internacionais para vender essas canas-de-açúcar com um preço mais barato do que o que Portugal vendia. Criando essa competitividade, Portugal, desculpa, já não conseguia mais ter tanto lucro com a cana-de-açúcar. A gente junta a isso um período na história de Portugal em que a dinastia dos Bragança, eles vão assumir o poder em Portugal e eles vão pegar um Portugal endividado, um Portugal que era muito dependente das suas colônias, economicamente falando, e um Brasil que era a principal fonte financeira de Portugal, mas já que não estava mais rendendo o dinheiro que rendia antes, nem as riquezas que rendiam antes. Diante desse cenário de crise, sem ter uma economia forte, sem ter como se recuperar, vai ser nesse momento em que Portugal vai encontrar o ouro aqui no Brasil. Não vão ser bem eles que vão encontrar o ouro e a gente vai entender isso agora. Eu vou minimizar aqui o meu rosto, tá? Para a gente passar os slides. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem de exploração de ouro, que era chamado ouro de aluvião, certo? Que é um ouro que ele é encontrado nas margens de rio e ele é peneirado. É o ouro mais simples que se encontra. Você não precisa adentrar nas cavernas para poder encontrar esse ouro. Ele é encontrado em margens de rio e peneirado. Percebo na imagem que a mão de obra, predominantemente na mineração, era uma mão de obra escrava e negra vinda da África, certo? Vamos lá. Na segunda metade do século XVII, segunda metade de 1600, em razão do declínio do comércio do açúcar europeu, como eu falei para vocês, eles começaram a buscar ouro aqui para ver se eles resolviam essa situação de crise. Existiam duas grandes expedições que faziam essas buscas por ouro aqui dentro do Brasil. Quais eram essas expedições? Eram as chamadas entradas, que eram expedições organizadas pelo próprio governo, que elas partiam em direção ao interior. Então, elas iam do litoral para o interior. Eles mapeavam o território brasileiro nas regiões onde ainda ninguém tinha chegado. Tinha algumas regiões do Brasil naquele período, fim dos 1600, que tinham pouquíssimas pessoas vivendo, que não eram exatamente colonizadas por Portugal. Inclui-se nessa região a região onde hoje fica exatamente Minas Gerais, certo? E aí eles, nessas expedições de entrada, eles mapeavam o território e eles também procuravam indígenas para aprisioná-los e escravizá-los. Essa era a principal função das entradas. Já as bandeiras, que eram comandadas pelos chamados bandeirantes, eram expedições organizadas e financiadas pelos paulistas, certo? Esses paulistas eles se chamavam bandeirantes e a intenção deles quando eles adentravam a mata e iam para o interior era realmente descobrir ouro. Eles queriam descobrir ouro e também capturar indígenas para escravizar. Eles inclusive vinham com alguns indígenas que sabiam adentrar na mata para poder não se perderem, para poder terem menos perigo no decorrer do caminho. E também escravizavam eles, né? Para poder fazerem isso.
E foram esses bandeirantes, através dessas expedições chamadas bandeiras, que foi encontrado ouro aqui no Brasil. Eles foram os primeiros a encontrar ouro. Quais foram as regiões que eles encontraram ouro aqui? Basicamente aquela região em torno de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, certo? Foi lá onde foram encontradas as maiores quantidades de ouro e diamante aqui no Brasil. Quando começa esse período da mineração, vocês podem imaginar que quando chegou a notícia de que tinham encontrado ouro aqui no Brasil, essa notícia se espalhou pelo território brasileiro e se espalhou também para o território português. Quando as pessoas souberam que existia ouro na região de Minas Gerais, elas começaram a sair das suas regiões, indo em direção às regiões auríferas, certo? Regiões auríferas, regiões de ouro, para poder encontrar ouro, porque era uma forma que elas acreditavam que iriam enriquecer com muita facilidade. E começaram muitas pessoas a se deslocarem dessas regiões do Brasil, vindo de Portugal, para ir procurar ouro, para achar ouro, para poder enriquecer. Essas pessoas começaram a ser chamadas de emboabas, que eram os chamados estrangeiros, certo? Só que os bandeirantes, eles controlavam, os paulistas, a exploração de ouro naquela região. Dito isto, começou uma confusão que gerou uma guerra, que vocês estão vendo aí no slide, que é a chamada Guerra dos Emboabas, que foi uma guerra que os paulistas estavam insatisfeitos porque estava vindo gente de todo lugar do Brasil e de Portugal para tentar explorar o ouro. E eles acreditavam que só eles poderiam explorar o ouro que tinha aqui no Brasil. Essa guerra foi uma guerra de grandes proporções na região e os paulistas acabaram perdendo esse conflito. Perdido esse conflito, eles tiveram que aceitar que os emboabas, os estrangeiros, também poderiam explorar o ouro naquela região. Portugal, vendo tudo isso acontecer, não deixou de forma nenhuma que nem os emboabas e nem os paulistas controlassem a exploração do ouro naquela região. E eles vão tratar de controlar absolutamente cada pedrinha de ouro que era encontrada, para que não sofresse contrabando e que tudo que fosse encontrado de ouro no Brasil passasse por uma taxação do governo, certo? Assim, os bandeirantes vão perder, porém, Portugal vai voltar atrás nessa derrota e vai permitir que eles pegassem as melhores terras de exploração de ouro, os melhores pedaços, que eram as chamadas datas, porque no fim das contas, eles eram os únicos que sabiam achar ouro no Brasil. Então, quando uma região começava a se esgotar o ouro, era necessário que outra região fosse descoberta. E quem fazia isso eram eles, certo? Os caminhos do ouro. O ouro foi encontrado inicialmente, como eu falei para vocês, nos leitos de rios, riachos, e esse ouro era chamado de ouro de aluvião. Eles começaram também a explorar depósitos localizados em encostas de montanhas e depois o subsolo. Só que essa parte do subsolo, poço, galeria, já vai ser em um outro momento da nossa história. Nesse período aqui era basicamente ouro de aluvião, certo? Aqui é a chamada lavagem, as lavras, onde eles lavavam o ouro para poder separar o ouro dos pedregulhos. Outra imagem, que é a imagem de abertura de vocês, certo? Houve um aumento da população muito grande de Minas Gerais. Estima-se que tenham chegado na região entre 30 e 50 mil aventureiros à procura de ouro, tentando encontrar ouro. Esse é um dos principais motivos, inclusive, de porque Minas Gerais hoje é uma das cidades mais populosas do Brasil, certo? Por quê? Porque naquela época da mineração, muita gente migrou para Minas Gerais e Minas Gerais começou a se desenvolver muito rapidamente, formar vilas, formar a capitania de Minas Gerais, cidades. Por quê? Porque existe essa coisa de muita gente indo para lá querendo descobrir ouro, querendo enriquecer, certo? Como eu disse para vocês, Portugal vai começar a controlar essa descoberta de ouro, as primeiras jazidas de ouro. Ora, era uma coisa que eles vinham tentando achar há muito tempo e quando finalmente eles encontram ouro no Brasil, eles vão querer fazer todo tipo de controle. Então, se você tinha descobrido uma jazida de ouro naquela região, você era obrigatoriamente indicado que você fosse lá e avisasse ao Conselho Real de que você tinha encontrado esse ouro. Senão as punições eram severas, certo? O que foi que Portugal criou aqui no Brasil para poder controlar essa exploração do ouro? Eles vão criar as chamadas casas de fundição. Essas casas de fundição, como vocês estão vendo aí no slide na telinha de vocês, era onde o ouro era fundido. Era onde o ouro era derretido
era onde o ouro era taxado pelo governo. Vamos lá. Eles vão criar as intendências das minas, vocês vão ver isso no livro de vocês facilmente. A intendência da mina era um órgão que era responsável por fiscalizar da onde é que o ouro vinha, para onde é que o ouro ia, cobrar impostos, era um órgão de suma importância dentro do país, e ele devia satisfação diretamente a Portugal, certo? Na aba da Intendência das Minas estavam as casas de fundição, que era exatamente aonde o ouro era derretido e taxado. Como é que se chamava essa taxação? Essa taxação era chamada de o quinto, certo? Então, assim, de todo o ouro que você descobrisse, você ia lá, taxava o ouro, que se chamava essa taxação o quinto imposto. Por que era um quinto? Porque era 20% de todo o ouro que você achou. Um quinto, certo? Podia ser ouro, prata ou diamante. E aí você fazia essa taxação. Depois que você taxava, voltando aqui o slide, as barrinhas de ouro ficavam dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, onde o ouro era derretido nas casas de fundição. Eles pesavam, derretiam e faziam esses selozinhos que vocês estão vendo. Esses selos era a única forma permitida de circulação do ouro no Brasil. Se eles encontrassem ouro circulando de uma forma diferente dessa que vocês estão vendo, isso era considerado contrabando e isso era um crime muito grave. Aí você pode me dizer, professora, mas não existia contrabando? Existia muito contrabando. Ó. A primeira imagem que eu mostrei para vocês era uma imagem de contrabando. Isso aqui que vocês estão vendo, essa santinha, isso aqui é o chamado Santo do Pau Oco. O que é o Santo do Pau Oco hoje para a gente, né? É uma expressão que fala que uma pessoa que é santinha do pau oco é uma pessoa que é uma pessoa falsa, uma pessoa que não é verdadeira. Essa expressão veio desses santos de madeira que eram produzidos na época, e aí eles deixavam o santo oco para poder esconder o ouro dentro, tampar, era um santo oco realmente, tampar para poder contrabandear o ouro sem que passasse pela intendência das minas, sem que passasse pelas casas de fundição. E professora, tinha muita fiscalização? Tinha muita fiscalização. Existiam basicamente duas estradas para chegar a Minas Gerais, as duas vinham do Rio de Janeiro, e essas estradas elas tinham postos de fiscalização no caminho, em que eles vistoriavam tudo que você estava levando, taxavam tudo que você estava levando, para poder garantir que você não pegasse o ouro, que deveria ir diretamente para Portugal, certo? A Santinha do Paulo. Essas daqui são exemplos de casas que ainda existem hoje. Essa daqui é uma intendência, casa de fundição, e essa daqui é outra casa de fundição que existia lá, certo? Quais foram as consequências que a gente tem da mineração no Brasil? Uma consequência que a gente tem dessa mineração, dessa descoberta de ouro em Minas Gerais, é o fato de que a capital do Brasil sai de Salvador, no nordeste do Brasil, e passa para o Rio de Janeiro, que é a nossa segunda capital. A capital vai surgir lá porque ela fica mais perto de Minas Gerais, então era uma forma de fiscalizar que o ouro fosse realmente para Portugal. Então, como eu disse para vocês, as estradas que ligavam Minas Gerais eram estradas que vinham para o Rio de Janeiro, que era onde tinha um porto que mandava a mercadoria para Portugal. E eu devo avisar para vocês que Portugal não usou bem o ouro que ele encontrou aqui, que foi muito ouro. A maior parte do ouro foi utilizado para fazer grandes construções, obras, para virar pedra. Né? Eles pouco investiram na economia e isso futuramente vai causar uma crise econômica dentro do país, né? Dentro de Portugal, porque o ouro um dia acaba, certo? Então a gente também vai ter uma maior ligação entre as capitanias, entre os estados, né, hoje estados, por causa dessa descoberta do ouro também. Porque o ouro, para ter essa mineração, né, essa mineração lá naquela região de Minas Gerais, era necessário que existissem outras economias em volta, vendendo carne, charqueado, fazendo comércio, que abastecesse aquela região que tinha muita gente. Então a gente vai ver o comércio crescendo em outras regiões que não é Minas Gerais, como Rio Grande do Sul com gado, enfim, entre outras regiões, certo? Para finalizar, vamos falar rapidamente aqui sobre algumas guerras que aconteceram por causa da mineração. Uma guerra a gente já sabe qual foi, que foi a Guerra dos Emboabas, que foi logo no começo da mineração, uma briga entre os bandeirantes e os emboabas, para ver quem é que ia explorar o ouro no Brasil, certo? A outra revolta que teve foi a chamada Revolta de Vila Rica, que foi uma revolta que aconteceu na região chamada região de Vila Rica, em Minas Gerais,
que foi exatamente porque Portugal começou a criar essas casas de fundição para cobrar imposto. E aí a população começou a se revoltar, mas o movimento foi muito sufocado, as tropas reais executaram, esquartejaram os líderes do movimento. A outra revolta foi a revolta que ficou muito conhecida, que hoje é um feriado nacional para a gente, né? Que é a revolta da Inconfidência Mineira, que o feriado que nós temos hoje é o do Tiradentes, que inclusive foi bem recentemente, certo? Esse feriado tem a ver com a insatisfação, como está aqui escrito, ó, dos mineiros com a exploração da metrópole naquela região. Qual foi o grande motivo para a Inconfidência Mineira, certo? O grande motivo foi porque o ouro começou a acabar. O ouro começou a acabar e os impostos não diminuíam de Portugal. Portugal cobrava muitos impostos sobre os mineradores. E o que é que acontece? Em determinado momento, Portugal resolveu cobrar todos os impostos que estavam atrasados daquela região de Minas Gerais. Esse imposto atrasado se chamava derrama, certo? Esse foi um grande motivo, isso criou uma grande insatisfação naquela região. Eles não tinham dinheiro para pagar esse imposto atrasado, que era chamado derrama. Você junta isso às ideias daquela época, ideias iluministas, ideias revolucionárias, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, Revolução do Haiti, que eram ideias que falavam sobre libertação, eram ideias que falavam sobre república. Então, naquela região de Minas Gerais, como era um movimento rico, elitista, de pessoas que tinham explorado o ouro naquela região, e a maioria tinha ido estudar na Europa, certo? Então, eles conheciam todas essas ideias e começaram a planejar a independência de Minas Gerais. Isso mesmo, eles queriam se separar, se emancipar do resto do Brasil. Detalhe, certo? Eles não falavam sobre a abolição da escravidão, não era um movimento que participou pessoas pobres, então nós podemos dizer que era um movimento extremamente elitista. Como vocês sabem, o movimento não deu certo, houve alguém que o governo desistiu de cobrar a derrama, que era o principal motivo que a revolta estava acontecendo, e também houve um delator que contou sobre o que estava acontecendo no movimento. Mais ou menos uns 12 membros foram presos, muitos foram condenados à morte, mas acabou que depois de um ano de prisão, a maioria foi condenada a ser expulsa do país, viver em exílio. O único que foi morto foi o Tiradentes, né? O Tiradentes ele foi morto e ele foi enforcado. Foi enforcado e depois esquartejado. As suas partes foram penduradas em estacas pela região de Minas Gerais para mostrar que quem ia contra a coroa, quem agia com a traição com a coroa, era isso que acontecia, certo? Para finalizar, consequências da mineração. Expansão territorial, começou a se explorar mais territórios naquele período, territórios que antes o Brasil não fazia parte do Brasil, assim, fazia, mas ninguém explorava. A população aumentou bastante, veio gente de todo canto, inclusive de Portugal. O comércio interno aumentou para poder dar conta de todo esse fluxo de pessoas. A capital foi transferida para o Rio de Janeiro, certo? Surgiram novas cidades e houve a criação da capitania de Minas Gerais, que hoje é um estado brasileiro muito importante. Pessoal, desculpa ter falado muito, espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu expliquei. Qualquer coisa, podem perguntar, tá bom? Obrigada.